1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, de 4 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Pai de amor, nós agradecemos pela Tua palavra, que aqui foi lida. Que o Teu Santo Espírito venha parar sobre nós, aplicar estas verdades em nossas vidas. Derrama assim da Tua bênção sobre nós, Pai. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós vemos no texto a construção de Paulo, ele desenvolvendo aqui nesta carta aos Tessalonicenses a respeito dos últimos dias. Paulo está falando a respeito dos últimos dias. E nós vimos lá no finalzinho do capítulo de número 4, ele falando a respeito da esperança da ressurreição. Principalmente nas pessoas que já morreram, né, e estão ali aguardando a ressurreição. Vimos também a respeito do glorioso arrebatamento da igreja, no qual a igreja deve estar esperançosa, aguardando este dia, e é certeza de que ocorrerá. Já aqui no capítulo de número 5, nós vimos a respeito da vinda inesperada do Senhor. Ela é certa que ela vai ocorrer, entretanto, nós não sabemos o dia que vai ocorrer. E aqui então, Paulo ele está falando com a igreja a respeito de como a igreja deve se portar enquanto Cristo não volta. Como a igreja deve se portar aguardando esse dia glorioso da sua vinda. Por isso, irmãos, eu trago o tema da mensagem, vigiando até a vinda do Senhor. Vigiando até a vinda do Senhor, que é o que nós vemos de uma forma mais destacada. Versículo de número 6, ele fala: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, nós temos vivido uma era em que há muita desconfiança com relação à segurança, por exemplo. Né, nós estivemos conversando em uma das escolas dominical, aqui anteriores, né, e o irmão eu cheguei a falar que São José dos Campos, por exemplo, é uma das cidades mais, vamos dizer, seguras que tem, e na verdade está se perdendo isso, está se perdendo. Né, inclusive, há notícias aí até mesmo da Prefeitura de São Paulo a trazer através de veículos deles e colocarem aqui em São José dos Campos o pessoal da Cracolândia. Né? Há informações disso, até uma pessoa que já foi morta, até mesmo aqui em São José, relacionada a esse assunto. Então, as pessoas elas vivem de forma insegura e procuram, por exemplo, vigilância. Eu lembro de visitar uma família e assim que eu cheguei na casa, estava lá a televisão ligada e as câmeras, né? Eu olhei assim estranho e falei, que programa diferente é esse que está passando na televisão, né? Eu falei, não é nem a Globo, não é nem o SBT, eram as câmeras de vigilância da rua. Estava lá na televisão da pessoa. E assim, eu cheguei a perguntar para ele como que o que estava acontecendo. Ele falou, não, é porque já houve vários assaltos aqui na nossa rua, e aí nós reunimos com os nossos vizinhos aqui e resolvemos contratar uma empresa, né, para instalar aqui câmeras de vigilância
para nós estarmos aqui seguros. E essas coisas têm crescido. A questão da vigilância. Mas não é essa, irmãos, essa vigilância aqui que a Escritura ela está falando. Não é vigilância com relação à nossa casa. É vigilância com relação aos nossos bens. Vigilância com relação à nossa própria vida. Ou a vida dos nossos familiares. Aqui ela é algo pessoal. Pessoal que Deus está falando aqui. É uma vigilância espiritual que ele está falando. E aqui então, irmãos, nós vemos no versículo de número 4, o apóstolo Paulo ele falando a respeito daqueles irmãos e qual é a situação deles. Ele diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo falou a respeito da vinda inesperada do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ia vir como um ladrão. Ele ia dar a questão dos sinais a respeito, mas ele não ia marcar data. Ele não ia marcar data e horário. É até comum nós marcarmos data e horário para as nossas coisas. Vamos ao médico, nós marcamos data e horário, fazemos até visitas, data e horário. Mas aqui não há data e horário para a vinda. Ela é certa, mas não tem uma data específica. E aqui então ele está falando, vocês não estão em trevas. Vocês não estão em trevas. Por isso, o natural é que se vocês não estão em trevas, é que vocês estejam vigiando. Vigiando. Porque poderá ser inesperada a vinda do Senhor, mas nós estaremos preparados. Aí que está a questão. A grande pergunta aqui, já no versículo de número 4, que nós podemos fazer a nós mesmos, é: eu estou na luz ou eu estou nas trevas? Mas isso, irmãos, não está simplesmente relacionado ao fato de eu falar, de expressarmos através dos nossos lábios que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas é de vivermos como se Ele de fato é o meu Cristo, Rei e Salvador. É vivermos em conformidade com isso. E vivermos em conformidade com isso não é meramente virmos à igreja. Existem muitas pessoas que são religiosas. Nós vemos muitas pessoas que quando vão à igreja falam, opa, eu vou lá para cumprir a minha obrigação. Eu lembro uma vez, a gente recebeu uma visita de um tio da Daniele e a gente falou que a gente ia ir de manhã já na igreja e a gente ia de noite também. Falou, mas para que ir tanto na igreja? Para que tanto ir na igreja? Vocês vão lá para pagar os seus pecados, né? E ali a gente acabou tendo uma oportunidade curta até para falarmos a respeito disso, né? Que nós não vemos a igreja para pagar pecados, como que compensar as coisas com Deus. Mas o que é natural para um crente verdadeiro é vir à igreja, porque aqui é o lugar onde a bênção do Senhor está. É aqui onde a igreja do Senhor está reunida. É por isso que nós vamos à igreja. Não meramente por uma questão religiosa na nossa vida. Então, há pessoas que podem estar em trevas e vir à igreja. Estar indo à igreja. Por isso a questão é, irmãos, a pergunta é, eu estou em trevas ou eu estou na luz? Se eu estou na luz, se eu de fato tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu devo viver em conformidade com isso. E viver em conformidade com isso está no meu palavreado, está nas minhas atitudes, como que eu estou agindo com o meu cônjuge, como que eu estou agindo com relação aos meus vizinhos, aos meus parentes. Isso é andar na luz. Ele diz, irmãos, que se mesmo vindo à igreja estivermos em trevas, nós seremos pegos de surpresa no dia do Senhor. Seremos pegos de surpresa no dia do Senhor. É certo que somos transformados dia após dia. É certo que temos até mesmo cometido pecados contra o Senhor. Mas isso
nos leva a um arrependimento, isso nos leva a querer mudar de vida, ou nós não estamos nem aí para isso. Afinal, eu vou à igreja. Afinal, domingo eu estou lá. E se aconteceu alguma coisa ainda, eu ainda vou até no domingo de manhã, vou até 2 vezes ainda na igreja. Na verdade, nós deveríamos ir todas as vezes que tiver culto na igreja. Isso é privilégio para nós, estarmos na casa do Senhor. Mas, irmãos, aqueles que estão em trevas, mesmo aqueles que vão à igreja, eles serão pegos de surpresa. Por isso a questão é pensarmos a respeito disso. O seu compromisso de fato é com Deus ou o seu compromisso é apenas com uma comunidade? É apenas com uma igreja local? É apenas com o pastor da igreja? Ou o seu compromisso de fato é com Deus? Porque se o seu compromisso for apenas com o pastor da igreja, apenas com a igreja local, você será pego de surpresa. Porque se o compromisso é apenas aqui, durante a semana você vive, como diz o pessoal, como o diabo gosta. Você vive durante a semana como o diabo gosta. E aí, final de semana, opa, deixa eu colocar minha capa de crente e ir para a igreja. Não, nós somos crentes a todo instante. 24 horas por dia. Não existe 1/1000 de segundo na nossa existência em que nós não somos crentes. E se de alguma forma nós não estamos sendo, talvez nós estejamos em trevas. E aí é a questão de refletirmos. E aí o versículo de número 5 ali, Paulo, testemunhando ali sobre aqueles irmãos de Tessalônica, ele fala então: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Paulo falava isso com convicção, por causa dos atos dos irmãos. Os irmãos estavam dando ali, vamos dizer assim, testemunho de uma vida transformada. Testemunho de uma vida compromissada com o Senhor. Testemunho de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Paulo, ele era testemunha e ele ouvia não apenas Silas e Timóteo, que ficaram mais tempo lá junto com os de Tessalonicenses, da igreja de Tessalônica, mas também ali as demais igrejas sendo abençoadas por eles. E a igreja de Tessalônica estava sendo comentada por outras igrejas a respeito do quão eles se entregaram de fato a Deus, se entregaram totalmente a Deus. E assim, irmãos, nós também, como filhos do dia, as pessoas vão verificar isso. Se nós estamos saindo por este mundo, quando saímos da igreja, a nossa boca é suja, as pessoas falam: mas peraí, que palavreado de crente é esse? Se os nossos negócios eles são escusos, mas que crente é esse? Se fazemos falcatrua, tratamos mal as pessoas mas que crente é esse? Será que de alguma forma não estamos em trevas, nos enganando que estamos em luz? Porque as nossas atitudes, de certa forma, estão contrárias. Irmãos, se estamos na luz, e de fato, se nós temos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, vivamos em conformidade com a luz. Vivamos. Porque a palavra de Deus mesmo diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas se a nossa luz é trevas, o que nós vamos iluminar neste mundo? Se o sal ele se tornou insípido, para que ele serve a não ser pisado, como diz o próprio Cristo ali em Mateus capítulo número 5? Irmão, se você está na luz, brilhe a tua luz. Brilhe e irradie a luz de Cristo na sua vida. Que isso seja algo de fato, que as pessoas enxerguem. Você não vai fazer as coisas para os outros enxergarem. O intuito não é você viver para os outros enxergarem, mas é você viver para a glória de Deus. E, consequentemente, as pessoas vão ver que diferença você faz. A diferença no ambiente, a ponto das pessoas até mesmo quererem parar de ficar contando piadinhas infames. Afinal,
Ele não gosta dessas coisas, ela não gosta dessas coisas, ela não aprova essas coisas. Se nós, irmãos, de fato estamos na luz, e se de fato nós somos da luz, nós não temos vergonha de ser da luz. Que a tua luz, a luz de Cristo que há dentro de você, venha brilhar. Porque se não está brilhando, talvez é porque não haja luz. E se não há luz, é possível que esteja em trevas. E aí a ideia é, não se engane, reconcilie com o Senhor. Se reconcilie com o Senhor. Senhor, eu não quero caminhar nas trevas, o Senhor está para voltar. E se o Senhor voltar e eu em trevas, eu vou ficar e eu não irei participar da eternidade contigo. Isso que ele está falando aqui, Paulo está falando, ele é algo urgente para a vida de cada um de nós, irmãos. Cristo, ele está para voltar, e como temos caminhado? Estamos caminhando em trevas ou estamos caminhando em luz? Somos filhos das trevas ou somos filhos da luz? Que o Senhor, ele venha nos dar convicção a respeito, que a nossa vida fale a respeito daquilo que cremos. Não adianta nós falarmos algo e vivermos diferente. Ou vivemos em conformidade com aquilo, ou é apenas palavras saindo das nossas bocas. Palavras vazias saindo, que não faz diferença nenhuma. Até aquele ditado popular que diz, a respeito que os seus atos falam tão alto que eu não consigo nem ouvir a sua voz. Os teus atos falam tão alto que eu não consigo nem ouvir a sua voz. Se os nossos atos são atos de trevas, significa que estamos em trevas. Isso é algo que devemos refletir bastante. Se Cristo voltar e você estiver em trevas, você não ficará com Ele. Você não ficará com Ele. E aqui nós vemos, então, versículo de número 6, ele fazendo uma outra analogia a respeito de trevas. Agora ele vai falar a respeito, assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E o versículo de número 7 vai completar dizendo, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Irmãos, aqueles que estão dormindo, não estão vendo as coisas que estão acontecendo. Pode ser até que você durma e você seja como aqueles que têm aquele sono que se caiu uma pena dentro do quarto, você acorda. Qualquer barulhinho que tem, você acorda. Você acorda. Mas se não acontecer barulhinho nenhum, você está lá dormindo. Você não está vendo o que está acontecendo. Você não está vendo o que está acontecendo. E a questão é, irmãos, nós precisamos ter percepção das coisas. Percepção das coisas que estão acontecendo. Jesus Cristo, Ele mesmo, quando Ele está falando aqui a respeito do seu retorno, Ele está mostrando que sinais para nós. Aquilo que tem acontecido lá entre Israel e o Líbano, irmãos, é sinais de Deus para nós. As coisas estão acontecendo, guerras, rumores de guerras, e nós falamos, mas assim sempre teve. Não é a primeira guerra entre Israel e o Líbano, é a terceira. Talvez a gente comece a pensar assim, Senhor, mas eu vou viver então tranquilamente, vou viver como se o Senhor não fosse vir, afinal essas coisas talvez não sejam sinais, são sinais. São sinais para nos alertar, são sinais para que nós não venhamos a dormir no ponto. E a ideia é que dormir, irmãos, ela tem um aspecto totalmente espiritual. Não significa que você, a partir de agora, Senhor, eu vou ter que dormir com o olho fechado ou outro aberto agora. Agora, não é nesse aspecto, ele está falando no aspecto espiritual. E dormir, irmãos, é um momento talvez que você mais esteja relaxado. Tem pessoas que têm dificuldade de dormir, por quê? Porque não está relaxado. A mente está lá pensando um monte de coisa, e aí você fala, abre o olho assim, deu 1h da manhã e ainda não consegui. Tem aqueles até que dormem rápido, que, como diz até
dorme que nem pedra, pode passar um trem do lado que não acorda. Mas, irmãos, o que ele está falando aqui é no quesito espiritual. É no quesito espiritual. Nós venhamos a perceber as coisas. Nós não venhamos a dormir, como diz, no ponto. Dormirmos no ponto. E aí quando Cristo chegar, fala assim, mas já? Eu esperava que o Senhor ia vir depois. Mas o Senhor veio e agora? Como é que vai ser? Não dormirmos, irmãos. E a questão, ele vai dizer então sobre esse aspecto de dormir, que é ter a percepção. E a outra é de estar embriagado. É lógico que ele está falando aqui, irmãos, de questões da nossa experiência para tratar sobre algo espiritual. Nós sabemos o que é dormir. Nós sabemos o que é alguém embriagado. Pode ser que você nunca se embriagou, mas você já viu alguém. Você já viu alguém embriagado. E normalmente a pessoa embriagada, ela não lembra nada do que aconteceu. Irmãos, eu quando era adolescente aconteceu. Aconteceu no casamento do meu irmão. Eu tomei umas cervejas a mais. Acho que foi a única vez que eu tomei cerveja na vida. Para nunca mais. Nunca mais. Um negócio ruim é esse, né? Não sei como o povo gosta de cerveja. E eu tinha 15 anos de idade. E aí eu tô por causa dos meus primos lá. Quero turmar com meus primos lá. Eu não lembro de nada. Só sei que eu dei vexame lá. Dei vexame na festa de casamento do meu irmão. Mas não lembro de nada do que aconteceu lá. Fiquei sabendo pelos outros. Normalmente as pessoas não lembram de nada. É entorpecido. E a questão, irmãos, aqui ele está falando de questão espiritual, de nós não vivermos entorpecidos espiritualmente. Quais são as coisas que podem entorpecer a nossa vida, irmãos? São os prazeres deste mundo que podem entorpecer a nossa vida. Buscar aquilo que não é santo, buscar aquilo que não é agradável a Deus, trocando Deus do pedestal que Ele deveria estar em nossa vida, no primeiro lugar, colocando outras coisas. Todas essas coisas podem trazer entorpecimento, tirar o nosso foco, ou até mesmo fazer com que esqueçamos de Cristo. Tem tantas coisas que podem entorpecer, irmãos, não só prazeres deste mundo, mas até dificuldades. Quando nós olhamos lá, por exemplo, para aquela parábola do semeador ali, Jesus Cristo explicando a respeito da parábola ali, tanto a respeito da semente que cai entre os espinhos, e a semente que cai ali também entre as pedras, aquilo ali de certa forma é entorpecimento. É os cuidados deste mundo, os prazeres deste mundo causam entorpecimento. Ou até mesmo a questão das aflições deste mundo. As pessoas muitas vezes pensam, como eu estou aqui passando por dificuldade, será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena eu viver uma vida cristã de fato? Porque se o vizinho lá meu que não quer nada com Deus, ele parece estar vivendo melhor que eu, não tem problema nenhum, a grama dele é verdinha, está tudo certinho lá, mas eu estou só aqui sofrendo. Será que vale a pena? Essas coisas trazem entorpecimento, irmãos. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, traz entorpecimento. É como se vivêssemos embriagados. Como você tem vivido? Você está dormindo? Você está dormindo ou você está acordado? Você está sóbrio ou você está embriagado espiritualmente falando? Como está a sua vida? Como você está vivendo? Somente aqueles que estão sãos, somente aqueles que estão ali de fato acordados, serão aqueles que estão esperando de fato a Cristo Jesus. Irmãos, nós vemos lá em Mateus capítulo de número 25, Jesus ele falando um pouco
não só o 25, mas nós vemos a partir do 24. Capítulo de número 24, aqui tem duas parábolas. Jesus está aqui há 2 dias da Santa Ceia. No capítulo de número 24 de Mateus, nós vemos a respeito desse sermão profético, que vai falar sobre a vinda dele. E aqui, a partir do versículo de número 45, ele fala como que devemos nos portar neste período de peregrinação que antecede a vinda de Cristo. Ele vai dizer aqui, como parábola, que é um ensinamento em que nós não devemos esmigalhar a parábola ou tratarmos sobre cada aspecto específico, mas vermos os princípios que ele nos ensina. Parábola, nós vemos princípios que estão sendo ensinados. A ideia não é você simplesmente ficar traduzindo cada coisinha que diz aí. Ele diz a partir do versículo de número 25, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui ele está falando a respeito, irmãos, de um crente e um descrente que tem relacionamentos com o seu Senhor. Pessoas que tiveram contato com Deus, mas não são servos fiéis do Senhor. Ele não está falando aqui de 2 crentes. Ele está falando de um crente verdadeiro, que é fiel, que é o servo fiel, e ele está falando de outra pessoa que está em contato com o Senhor, mas não é um servo fiel. Ele, ao servo fiel, nós vemos o que está preparado, versículo de número 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. É isso que cabe ao servo fiel. Ao que cabe ao servo infiel, aquele que tem contato até com Deus, mas não é filho dele. Ele diz, 51, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Também, irmãos, capítulo de número 25, aqui nós vemos do versículo 1 a 13 outra parábola. Eu não irei ler toda a parábola, mas aqui o começo dela. O começo dela que diz que é muito importante em relação àquilo que nós estamos vendo sobre dormir e estar preparado para essa grande vinda do Senhor, que será gloriosa para a sua igreja, mas terrível para aqueles que não têm de fato Cristo Jesus como Salvador. Ele diz, 25 a partir do 1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Irmãos, ou somos prudentes, ou o Senhor não nos conhece. Ou o Senhor não nos conhece.
Você é de fato conhecido do Senhor? Conhecido do Senhor, que eu quero dizer, é ter um relacionamento com Ele. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, sabe o nome de todas as pessoas. O Senhor conhece o coração de cada uma pessoa. Agora, o que Ele está querendo dizer aqui é: você tem um relacionamento de fato com Ele. Conhecer ao Senhor é ter um relacionamento estreito com Ele. Não é saber meramente que Ele existe, mas é viver com Ele, viver para Ele, viver para a glória dEle. Irmãos, que Deus assim nos abençoe, venha nos fortalecer, e que o Senhor, assim como Ele diz aqui, que nós não estamos nas trevas, nós estamos aí, vigiando até a vinda do Senhor. Estamos de fato vigiando, se nós não estamos em trevas, se nós estamos em luz. Nós estamos de fato vigiando, se nós não estamos dormindo, espiritualmente falando. E nós estamos vigiando de fato, se nós não estamos embriagados, aqui entorpecidos espiritualmente falando. Como que você está? Como que você está caminhando? Que o Senhor, irmãos, na vinda dele, nos encontre fiéis, nos encontre de fato filhos dele, pessoas que estão andando na luz, não pessoas que estão andando nas trevas, senão nós estamos nos enganando. Que o Senhor assim fortaleça a vida de cada um dos irmãos. Vamos